O rugido do motor do BMW ecoou pela pequena ruela de paralelepípedos, parando bruscamente em frente a um refúgio de aspecto modesto nos arredores de Lisboa. Alejandro Vega, com seu fato italiano perfeitamente ajustado, encarava a fachada envelhecida através do para-brisa. Este não era o tipo de lugar que ele costumava frequentar, mas o Conselho de Administração havia insistido que ele, pessoalmente, lidasse com a doação, um gesto que melhoraria significativamente a imagem pública da sua empresa. Enquanto dois funcionários descarregavam caixas do porta-malas, Alejandro verificou o seu relógio de ouro. 5 minutos, a assinatura de alguns papéis, e estaria de volta ao seu escritório para uma videoconferência com investidores europeus. Simples, rápido, eficiente. O interior do refúgio cheirava a desinfetante e café velho. Um voluntário idoso guiou-o por um corredor estreito, explicando os serviços oferecidos a mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Alejandro assentiu mecanicamente, mais focado nas mensagens incessantes que chegavam ao seu smartphone do que na conversa. Por aqui, Sr. Vega. A diretora está à sua espera na sala comum. Alejandro tirou os olhos do telemóvel ao entrar numa sala grande e bem iluminada. O tempo pareceu congelar. Entre um grupo de mulheres a se embalar os seus bebés, uma figura familiar captou a sua atenção. O cabelo castanho claro preso num rabo de cavalo desgrenhado. Os mesmos olhos cor-de-mel que o haviam cativado há 1 ano. Camila. Ela o viu, e o seu rosto empalideceu visivelmente. Instintivamente, ela apertou o bebê que segurava contra o peito. Um recém-nascido, pelo que Alejandro pôde discernir. O sangue gelou nas suas veias quando notou as pequenas feições do bebê. A mesma marca de nascença distintiva, logo abaixo do olho direito, que ele partilhava com o seu pai e avô. Sr. Vega, está tudo bem? A voz da diretora soava distante, como de outro mundo. Alejandro ignorou a pergunta, os olhos fixos em Camila, que agora tentava desesperadamente fugir para uma porta lateral. Camila, espera. Ela congelou, os ombros tensos, mas não se virou. O bebê soltou um pequeno gemido. Quando? A palavra escapou dos lábios de Alejandro como um rosnado baixo, carregada de uma mistura explosiva de emoções. Quando é que tencionavas contar-me? As outras mulheres na sala, sentindo a tensão, começaram a retirar-se discretamente. A diretora, percebendo a situação, seguiu-as, deixando Alejandro e Camila a sós. Camila finalmente virou-se, os olhos a brilhar com lágrimas contidas. Alejandro, é meu? A pergunta era desnecessária. A semelhança era inegável, mas ele precisava ouvi-lo dos lábios dela. O nome dele é Mateo, sussurrou ela, a voz mal audível. Ele tem 3 semanas. Alejandro deu um passo em direção a eles, mas Camila encolheu-se instintivamente. O gesto atingiu-o como um soco. Por quê? A palavra continha anos de mágoa, confusão e dor. Nós tínhamos uma vida juntos, Camila. Por que desapareceste assim? Por que me escondeste isto? Uma única lágrima rolou pela bochecha de Camila. Nem tudo é o que parece, Alejandro. Há coisas que tu não sabes. Coisas que... O choro de Mateo interrompeu as suas palavras. Um som diminuto e desesperado. Camila começou a embalá-lo suavemente, os olhos nunca se desviando dos de Alejandro. Não te atrevas a ir embora de novo. A voz de Alejandro suavizou-se, mas manteve a sua intensidade. Desta vez, não te vou deixar desaparecer. Não sem explicações. O ar entre eles vibrava com perguntas sem resposta e verdades ocultas. Mateo acalmou-se gradualmente nos braços da mãe, alheio ao drama que se desenrolava à sua volta. Está bem.
Camila finalmente cedeu, os ombros a descaírem num gesto de derrota. Mas não aqui, não assim. Alejandro assentiu lentamente, tirando o seu telemóvel para cancelar todas as suas reuniões do dia. Nada mais importava agora. O mundo de ambos acabara de mudar irrevogavelmente, e as respostas que ele procurava não podiam esperar nem mais um minuto. A pastelaria perto do refúgio estava quase vazia àquela hora tardia da tarde. Alejandro escolheu uma mesa isolada, longe das janelas e de olhares curiosos. Camila sentou-se à sua frente, com Mateo a dormir calmamente no seu assento de segurança. Um café, por favor. Preto, disse Alejandro à empregada. E para a Camila, água, por favor. A voz dela soava cansada, resignada. O silêncio entre eles era pesado. Alejandro não conseguia parar de olhar para Mateo, a estudar cada pequeno detalhe do seu rosto adormecido. Era surreal pensar que, há apenas uma hora, a sua maior preocupação tinha sido uma videoconferência com investidores. Por que o refúgio? Perguntou ele primeiro, evitando as questões mais difíceis por enquanto. Camila mexeu nervosamente no guardanapo de papel. Sou voluntária lá, ajudo outras mães, ensino-as sobre cuidados básicos do bebê, questões legais. Ela parou, como se tivesse dito demais. E moro num pequeno apartamento a poucas quadras. Não é muito, mas é suficiente para nós. Alejandro apertou os punhos debaixo da mesa. A ideia de que o seu filho tivesse nascido em tais circunstâncias, quando ele poderia ter lhes dado tudo, era agonizante. Eu tentei contactar-te. As palavras de Camila interromperam os seus pensamentos. Quando descobri que estava grávida. Ah, sim. A ironia na voz dele era palpável. E o que aconteceu? Porque, tanto quanto sei, tu simplesmente desapareceste um dia, sem explicações, sem um bilhete, sem nada. Mateo mexeu-se no seu sono, e ambos prenderam a respiração até que ele se acomodou novamente. Não foi assim tão simples. Camila levantou o olhar, e pela primeira vez, Alejandro viu algo mais do que medo nos seus olhos. Havia dor e também raiva. Helena tratou disso. O nome caiu como uma bomba entre eles. Helena, a sua ex-noiva, a mulher com quem ele tinha tentado reconstruir a sua vida depois de Camila o ter abandonado. Ou pelo menos, essa era a versão que ele conhecia até agora. O que é que a Helena tem a ver com isto? Interceptou-me no dia em que ia ao teu escritório para te contar sobre a gravidez? Camila engoliu em seco, como se as palavras a queimassem na garganta. Ela mostrou-me fotos vossas juntos. Disse-me que estavam noivos, que já tinham começado a planear o casamento. Isso foi depois de tu teres ido embora. Alejandro inclinou-se para a frente confuso. Meses depois, não segundo as datas nas fotos. Camila tirou o telemóvel, encontrou algo e entregou-o a Alejandro. Vê a data no jornal que a Helena está a te segurar nesta foto do noivado. Alejandro pegou no telemóvel e sentiu o chão abrir-se debaixo dos seus pés. A data no jornal era 3 meses antes de Camila desaparecer. Isto não é possível. Eu nunca... Ela também tinha mensagens, e-mails, continuou Camila, a voz a tremer ligeiramente. Ela disse-me que, se eu me atrevesse a aparecer na tua vida com um bebê, ela faria com que eu perdesse a minha carreira e reputação, que tinha os meios e os contactos para o fazer. Alejandro passou uma mão pelo rosto, a tentar processar toda aquela informação nova e devastadora. Como é que ele não tinha percebido? Como tinha sido tão cego? Há mais, acrescentou Camila suavemente, olhando para Mateo. Mas acho que é suficiente por hoje. Alejandro assentiu, a entender que aquilo era apenas a ponta do iceberg. Enquanto observava o seu filho a dormir,
Uma feroz determinação formou-se dentro dele. Ele descobriria a verdade completa, custasse o que custasse. O entardecer caía sobre a cidade quando Alejandro estacionou em frente ao modesto prédio de apartamentos onde Camila morava, em Setúbal. Mateo tinha acordado durante a viagem e os seus pequenos olhos escuros observavam tudo com curiosidade. Não precisas de subir, murmurou Camila, a desapertar o assento do carro. Por favor. A voz de Alejandro soava diferente, mais suave do que ela se lembrava. Preciso de conhecê-lo. A sério. Camila hesitou por um momento antes de aceder. O elevador estava avariado. Então eles subiram as escadas até ao terceiro andar. O apartamento era pequeno, mas limpo, com alguns brinquedos de bebê espalhados pela sala de estar. Senta-te, indicou Camila, apontando para um sofá velho enquanto embalava Mateo. Queres segurá-lo? Alejandro sentiu o seu coração a bater forte. Com as mãos trêmulas, pegou no pequeno que Camila lhe ofereceu. Mateo olhou fixamente para ele, e por um momento, pai e filho estudaram-se. Ele tem os teus olhos, sussurrou Camila, sentando-se ao lado dele. E a marca de nascença. Alejandro tocou suavemente a pequena marca sob o olho direito de Mateo. Como o meu pai e o meu avô. Foi por isso que eu não consegui negar quando ele nasceu. Camila sorriu fracamente. É igual a ti. O silêncio que se seguiu foi pesado, com emoções contidas. Mateo brincava com a gravata de Alejandro, alheio à tensão que o rodeava. Por que não lutaste? Perguntou Alejandro, finalmente. Por que não insististe em me ver, em me dizer a verdade? Camila levantou-se, caminhando até a janela. Helena tinha provas de irregularidades na clínica onde eu trabalhava. Documentos falsificados, receitas alteradas. Tudo inventado, claro. Mas convincente o suficiente para destruir a minha carreira. Poderíamos ter enfrentado isso juntos. Como? Camila virou-se, os olhos a brilhar com lágrimas contidas. Tu amavas-a, ou pelo menos foi o que eu pensei. Todas as revistas, todos os jornais mostravam o quão felizes vocês eram juntos. O empresário de sucesso e a herdeira perfeita. Alejandro baixou o olhar para Mateo, que começava a adormecer nos seus braços. Eu nunca a amei. Foi uma tentativa desesperada de seguir em frente depois de te perder. E agora? O que queres, Alejandro? A pergunta pairou entre eles como uma nuvem de tempestade. Quero fazer parte da vida dele, respondeu ele sem hesitar. Da vida de vocês dois, se me permitirem. Não é assim tão simples. Eu sei, disse Alejandro, levantando-se com cuidado, a segurar Mateo perto de si. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu sei exatamente o que quero. E farei o que for preciso para o conseguir. O escritório de Alejandro permaneceu em silêncio enquanto ele examinava meticulosamente os arquivos no seu computador. Eram 3 da manhã, mas o sono era a última coisa na sua mente. No ecrã, dezenas de antigos e-mails revelavam uma verdade devastadora. Sr. Vega, o seu assistente pessoal, Marcos, entrou com uma pasta. Encontrei o que pediu. Os registros de segurança do ano passado. Alejandro pegou na pasta com as mãos trêmulas. As gravações das câmaras de segurança confirmavam a história de Camila. Ela tinha tentado vê-lo 3 vezes naquele mês, e de cada vez, Helena tinha a interceptado no lobby, bloqueando efetivamente o seu acesso. Há mais alguma coisa que eu deva saber, Marcos? O assistente hesitou por um momento. Helena costumava pedir-me para filtrar as suas chamadas e mensagens. Ela dizia que o senhor estava muito estressado e precisava de se concentrar no trabalho. E nunca pensaste em mencionar-mo. Ela era a sua noiva, senhor. Eu presumi que... Marcos interrompeu-se, desconfortável. Desculpe, eu devia ter questionado. Alejandro recostou-se na sua cadeira, exausto,
As peças do puzzle finalmente encaixavam. As chamadas não atendidas, as mensagens que nunca chegaram, as coincidências orquestradas que mantiveram Camila afastada. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Camila. O Mateu está com febre. Nada grave. Mas está inquieto. Sem pensar duas vezes, Alejandro pegou no seu casaco. Cancela as minhas reuniões de amanhã, Marcos. O apartamento de Camila estava escuro quando ele chegou. Ela abriu a porta com Mateu nos seus braços, o bebê a gemer suavemente. Não tinhas que ter vindo. Eu sou o pai dele. As palavras ainda soavam estranhas nos seus lábios, mas certas. O que é que o médico disse? É só uma constipação. Dê-lhe o remédio, mas ele não dorme. Camila permitiu que Alejandro entrasse. Ele estendeu os braços e Camila, depois de um momento de hesitação, entregou-lhe o bebê. Mateu aconchegou-se contra o seu peito, o seu pequeno corpo quente da febre. Eu encontrei provas. Alejandro embalou suavemente Mateu enquanto falava. De tudo o que a Helena fez, os e-mails, as fotos manipuladas, as ameaças. Camila sentou-se no sofá exausta. Já não importa. Importa sim. A voz de Alejandro era firme. Porque significa que nunca paraste de lutar por nós, e eu fui demasiado cego para ver. Mateu finalmente começou a adormecer. A sua respiração tornou-se mais regular. Alejandro deitou-o suavemente no berço, a observar o seu pequeno peito a subir e a descer. O que vamos fazer agora? Sussurrou Camila da porta do quarto. Alejandro virou-se para ela, com a determinação a brilhar nos seus olhos. Vamos recuperar o tempo perdido, se me permitires. O advogado de Alejandro, Elias Valência, era um homem perspicaz e formidável. Com um escritório elegante, com vista para o distrito financeiro de Lisboa. O seu pai, que tinha tratado dos assuntos legais da família Vega durante décadas, ouvia atentamente enquanto Alejandro explicava a situação devastadora. Tu entendes a gravidade destas acusações? Perguntou Elias, a ajustar os óculos enquanto revia os documentos espalhados pela sua secretária. Helena é de uma família com conexões poderosas. Eu não dou a mínima para quem ela é. Alejandro levantou-se, incapaz de conter a sua energia. Ela destruiu a minha vida, manipulou tudo à sua volta e manteve-me longe do meu filho. E da Camila, acrescentou Elias suavemente. Alejandro parou junto à janela, a observar a cidade que se estendia abaixo dele. Eu preciso que prepares tudo. Testes de paternidade, documentos de reconhecimento, o que for preciso para proteger o Mateu. E quanto a Helena, eu quero que ela pague pelo que fez. Alejandro virou-se, os olhos a arder com uma fria determinação. Mas primeiro, eu preciso de acertar as coisas com a Camila. O som do seu telemóvel interrompeu a conversa. Era uma mensagem de Camila, com uma foto de Mateu a sorrir durante o seu banho. Algo derreteu dentro de Alejandro quando ele viu aquele sorriso inocente. Eu vou ajudar-te, disse Elias, a começar a organizar os papéis. Mas tens que ser cauteloso. A Helena não vai ficar de braços cruzados. Alejandro saiu do escritório com uma mistura de emoções conflituantes. Culpa por não ter visto os sinais antes. Raiva de Helena e um anseio profundo por recuperar o que tinha perdido. No estacionamento, uma figura familiar esperava por ele ao lado do seu carro. Helena sorriu, tão elegante e calculista como sempre. Alejandro, querido, a sério, pensaste que eu não ia saber? Nós não temos nada para falar. Oh, temos sim. Helena deu um passo em direção a ele. Tu achas que a Camila vai perdoar-te tão facilmente? Que vai esquecer-se de como a abandonaste? Eu não a abandonei. Alejandro confrontou-a,
a voz a tremer de fúria contida. Tu trataste disso. Tu fizeste com que ela se afastasse. Eu só fiz o que era necessário. Helena manteve o seu sorriso, mas os seus olhos estavam frios, desprovidos de calor. Nós éramos perfeitos juntos, Alejandro. Ainda podemos ser. Tu és doente. Alejandro tirou o seu telemóvel. Todas as provas do que tu fizeste estão aqui. Desta vez, tu não vais poder manipular a situação. O sorriso de Helena finalmente vacilou, substituído por um vislumbre de medo. Tem cuidado, Alejandro. As guerras sujas sempre deixam vítimas inocentes. Isso é uma ameaça? É um aviso? Helena virou-se para sair, mas parou. Dá os meus cumprimentos ao pequeno Mateu. Alejandro sentiu o sangue gelar. Ver Helena mencionar o nome do seu filho encheu-o de um medo que nunca tinha sentido antes. Ele precisava de proteger a sua família, custasse o que custasse. Alejandro chegou ao apartamento de Camila com um pequeno saco de presente nas mãos. O som de uma canção de embalar filtrava-se pela porta, enquanto ele esperava que ela abrisse. Chegaste cedo, murmurou Camila enquanto abria, com Mateu a dormir no seu ombro. Trouxe-lhe algo. Alejandro estendeu o saco, a notar as olheiras sob os olhos de Camila. Noite difícil? Ele esteve com cólicas. Mal dormiu. Camila deixou-o entrar, dirigindo-se para o quarto do bebê. Alejandro seguiu-a em silêncio, a observá-la a deitar suavemente Mateu no seu berço. O móbile sobre o berço girava lentamente, projetando sombras suaves de animais nas paredes. É uma chocalho, explicou Alejandro, a tirar o presente do saco. O meu pai deu-me um igual quando eu era pequeno. Camila pegou no brinquedo. Os seus dedos roçaram acidentalmente os de Alejandro. O contato, embora breve, enviou uma corrente elétrica entre eles. Obrigada. Ela colocou-o ao lado do berço. Queres um café? Na pequena cozinha, Alejandro observou Camila a preparar 2 chávenas. Os seus movimentos eram mecânicos, como se estivesse a tentar manter uma distância emocional que estava a desmoronar-se lentamente. Eu falei com o meu advogado, comentou Alejandro, a soprar o seu café quente, sobre reconhecer legalmente o Mateu. Camila ficou visivelmente tensa. Não há necessidade de nos apressarmos. Não é pressa, Camila. É responsabilidade. Alejandro pousou a sua chávena. Ele também me avisou sobre a Helena. Tu viste-a? Ela encontrou-me no estacionamento. Alejandro notou que Camila empalideceu. Não te preocupes. Eu tenho tudo sob controle. Era o que tu pensavas antes, murmurou ela, a voz tingida de amargura. Mas o choro de Mateu interrompeu a conversa. Alejandro foi o primeiro a levantar-se. Eu vou. No quarto, Mateu recebeu-o com olhos grandes e lacrimejantes. Alejandro pegou nele com cuidado, a lembrar-se das instruções que tinha lido online sobre como segurar um recém-nascido. Olá, campeão, sussurrou, a embalá-lo suavemente. Não consegues dormir? Para sua surpresa, Mateu começou a acalmar-se. As suas pequenas mãos agarraram a camisa de Alejandro. Os seus olhos começaram a fechar-se de novo. Tens um dom, disse Camila da porta, a sua expressão suavizada pela cena de sua frente. É instinto. Alejandro continuou a embalar Mateu. É como se uma parte de mim estivesse à espera deste momento toda a minha vida. Camila aproximou-se, a ajustar o cobertor à volta do bebê. Por um momento, os 3 estavam tão próximos que Alejandro podia sentir o calor do corpo dela, o cheiro suave do seu cabelo. Eu prometo que desta vez vai ser diferente, sussurrou Camila, a voz rouca de emoção. Ela levantou o olhar. Os seus olhos encontraram os dele. Pela primeira vez desde o reencontro, Alejandro viu um vislumbre de esperança neles. O escritório de Helena
no último andar do edifício Vega, estava a ser esvaziado quando Alejandro chegou. Os funcionários levavam caixas sob o olhar atento da segurança, enquanto Helena permanecia sentada atrás da sua secretária, tão elegante como sempre, apesar das circunstâncias. «Vieste para te gabar?» disse ela, sem levantar os olhos dos documentos que estava a assinar. «Vim para garantir que entendes a mensagem», disse Alejandro, a fechar a porta atrás de si. «Afasta-te da minha família». Helena finalmente olhou para ele, com um sorriso frio nos seus lábios perfeitamente pintados. «A tua família? A mesma que tu abandonaste por mim? A mesma que tu me fizeste acreditar que tinha abandonado?» Alejandro colocou uma pasta sobre a da secretária, com todas as provas das suas manipulações. Cada e-mail alterado, cada foto manipulada, cada ameaça arrepiante. «E o que é que tu ganhaste?» Helena levantou-se, a contornar a secretária. «A Camila perdoou-te. Ela confia em ti agora». «Eu não estou aqui por isso. Eu estou aqui para te avisar». «Avisar-me?» Helena riu, mas o som não tinha humor. «Querido, tu ainda não viste do que sou capaz. Se te aproximares da Camila ou do Mateu», a voz de Alejandro baixou para um tom perigosamente baixo, «eu vou garantir que todas as empresas neste país saibam a tua verdadeira natureza, os teus métodos impiedosos. E tu achas que isso me vai deter?» Helena aproximou-se. O seu perfume intenso preencheu o espaço entre eles. «Tu sempre foste tão ingênuo, Alejandro, tão fácil de manipular. Já não mais». Alejandro deu um passo para trás. «Desta vez eu estou um passo à frente». Como se fosse um sinal, a porta abriu-se e o pai de Helena entrou, seguido por Elias, o advogado de Alejandro. «Chega, Helena», a voz do seu pai ressoou com autoridade. «O acordo está assinado. Se tentares algo contra a família Vega, as consequências serão imediatas». Helena empalideceu visivelmente. «Pai, nem mais uma palavra». O pai de Helena virou-se para Alejandro. «Tens a minha palavra. A minha filha não voltará a interferir na tua vida». Alejandro assentiu, a apanhar a pasta da secretária. Antes de sair, ele parou à porta. «A propósito, Helena», ele virou-se uma última vez. «O Mateu tem os meus olhos e o sorriso da Camila. Ele é perfeito». No elevador, Elias entregou-lhe os documentos finais. «Está feito. A Helena vai ser transferida para a filial europeia. O acordo inclui uma ordem de restrição». Alejandro respirou fundo pela primeira vez em semanas. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Camila com uma foto de Mateu a dormir, rodeado pelos seus brinquedos. «Valer a pena?» perguntou Elias, a notar a sua expressão. Alejandro sorriu, a guardar o telemóvel. Cada segundo. Agora só restava a parte mais difícil. Reconstruir a confiança com Camila, passo a passo, dia após dia, até que as paredes entre eles finalmente desmoronassem por completo. O parque infantil, em Almada, estava quase vazio naquele domingo à tarde. Camila observava de um banco enquanto Alejandro empurrava suavemente o carrinho de Mateu, a contar-lhe histórias que o bebê ouvia com total atenção, como se entendesse cada palavra. «O teu avô construiu esta empresa do zero», explicava Alejandro, com a voz suave e paciente. «Um dia será tua, se tu o quiseres». Camila não pôde evitar sorrir. Há apenas um mês, a ideia de Alejandro tão próximo de Mateu a aterrorizava. Agora, vê-los juntos parecia natural, como se sempre tivesse sido assim. «No que estás a pensar?» Alejandro sentou-se ao seu lado enquanto Mateu dormitava tranquilamente no seu carrinho. Em como as coisas mudaram. Na Helena, na empresa, em nós. Nós? Alejandro olhou fixamente para ela,
mas sem pressão. Tu sabes o que eu quero dizer. Camila desviou o olhar para o parque. A maneira como defendeste o Mateo, como enfrentaste a Helena, foi a coisa certa a fazer. Alejandro inclinou-se para a frente, com os cotovelos nos joelhos. Eu devia ter feito isso antes, se ao menos tivesse visto os sinais. Um grupo de crianças correu. As suas gargalhadas encheram o ar. Camila imaginou Mateo daqui a alguns anos, a brincar naquele mesmo parque, com Alejandro a ensiná-lo a andar de bicicleta. A Maria diz que o medo pode ser uma prisão, murmurou Camila, a lembrar-se das palavras da diretora. E tu, o que é que tu pensas? Eu penso. Camila respirou fundo. Que talvez seja a hora de abrir algumas portas. Alejandro virou-se para ela, os olhos a brilhar com esperança contida. Nesse momento, Mateo começou a mexer-se no seu carrinho. Os seus pequenos punhos agitavam-se no ar. Ele tem fome? Ambos perguntaram em uníssono. Em seguida, riram da coincidência. Queres vir a casa? Propôs Camila, a surpreender a si mesma. Podíamos jantar juntos. O sorriso de Alejandro iluminou o seu rosto. Eu adoraria. Enquanto caminhavam para o apartamento, os seus passos sincronizaram-se naturalmente. Camila sentiu algo a mexer-se dentro dela. As rachaduras na parede que ela tinha construído à volta do seu coração estavam a aumentar, a deixar entrar raios de luz que ela pensava que se tinham perdido para sempre. Camila. Alejandro parou em frente ao prédio. Obrigada. Por quê? Por me dares a oportunidade de fazer parte disto. Ele apontou para Mateo, para ela, para o momento que eles partilhavam, de fazer parte da nossa família. A palavra família ressoou no ar entre eles, carregada de promessas e possibilidades. Camila sentiu o seu coração a acelerar, mas pela primeira vez em muito tempo, não foi por medo. Vamos, disse ela simplesmente, a segurar a porta. O jantar não se vai preparar sozinho. E enquanto subiam as escadas, com Alejandro a carregar cuidadosamente o carrinho de Mateo, Camila permitiu-se a imaginar um futuro diferente. Um onde as paredes não eram necessárias, onde o amor era mais forte do que o medo. O telemóvel tocou às 3 da manhã. Alejandro. Alejandro acordou sobressaltado, a reconhecer o toque especial que ele tinha atribuído às chamadas de Camila. O Mateo está com muita febre. A voz de Camila tremia. Não baixa com o remédio, e ele está a respirar de forma estranha. Eu estou a caminho. Alejandro já se estava a vestir enquanto falava. Liga para a emergência. Eu vejo-te no hospital. A viagem para o apartamento de Camila foi um borrão de semáforos e ruas vazias. Quando ele chegou, ela já o estava à espera na entrada com Mateo nos seus braços, o rosto do bebê vermelho da febre. A ambulância já está a chegar, murmurou Camila, os olhos a brilhar com lágrimas contidas. Alejandro pegou em Mateo nos seus braços, a sentir o calor que emanava do seu pequeno corpo. Olá, campeão, o pai está aqui. As luzes da ambulância iluminaram a rua segundos depois. O percurso para o hospital foi tenso, com os paramédicos a monitorizar constantemente os sinais vitais de Mateo. Camila agarrava a mão de Alejandro como se fosse a sua única âncora à realidade. Bronquiolite, explicou o pediatra de serviço depois de examinar Mateo. É comum em bebés da idade dele, mas ele terá que ficar em observação durante a noite. O quarto do hospital era pequeno, mas privado, com um berço especial onde Mateo descansava. Ligado a monitores, Camila recusou-se a sair do seu lado enquanto Alejandro tratava da papelada. Tu devias descansar um pouco, sugeriu Alejandro, mas Camila apenas abanou a cabeça. Não consigo. Camila aceitou o café, mas não desviou o olhar de Mateo. Sempre que ele fecha os olhos eu fico assustada.
Ele está em boas mãos, disse Alejandro, a sentar-se ao lado dela. Os seus ombros tocaram-se ligeiramente. E nós estamos aqui juntos. As horas passaram lentamente. A febre de Mateo começou a baixar gradualmente e a sua respiração tornou-se menos forçada. Perto do amanhecer, Camila finalmente sucumbiu à exaustão. A sua cabeça descansou no ombro de Alejandro. Ele observou-a a dormir, a notar as linhas de preocupação no seu rosto. A maneira como a sua mão ainda estava estendida em direção ao berço de Mateo, mesmo durante o sono. Com cuidado, ele tirou-lhe os sapatos e cobriu-a com o seu casaco. Obrigada, sussurrou ela sem abrir os olhos, a aconchegar-se mais perto. Por quê? Por estares aqui. Por não desistires. O sol mal começava a espreitar pela janela, quando Mateo acordou, os seus olhos mais brilhantes e alertas. O pediatra, satisfeito com o seu progresso, deu alta para aquela tarde. Eu levo-vos para casa, disse Alejandro, enquanto eles arrumavam as suas coisas. Camila assentiu, e pela primeira vez em muito tempo, não havia dúvida no seu olhar, apenas confiança e algo mais. Algo que nenhum dos dois tinha nomeado ainda. Alejandro estacionou o seu carro em frente ao prédio de apartamentos, a verificar a pequena caixa no bolso do seu casaco pela terceira vez. Depois de semanas de planeamento, ele finalmente tinha encontrado o momento perfeito. O elevador, milagrosamente a funcionar naquele dia, levou-o ao terceiro andar. Ele podia ouvir a gargalhada de Mateo desde o corredor, aquele som que se tinha tornado a melodia favorita dos seus dias. Camila abriu a porta com um sorriso caloroso no rosto. Mateo estava a gatinhar pela sala de estar, a perseguir um brinquedo musical. Eu também tenho algo para ti, disse Alejandro, a agachar-se para levantar Mateo, que imediatamente tentou agarrar a sua gravata. Nós podemos falar? Camila assentiu, embora Alejandro tenha notado um vislumbre de preocupação nos seus olhos. Eles sentaram-se no sofá com Mateo, a brincar entre eles. Estes últimos meses têm sido... Eu estou infinitamente grato por eles, Camila. Alejandro, por favor, deixa-me acabar. Ele tirou a pequena caixa do seu bolso. Não é o que tu pensas. Dentro da caixa havia 2 chaves douradas e brilhantes. O que é isto? Perguntou Camila, a pegar numa das chaves, o senho franzido de confusão. Eu comprei a casa dos meus pais. Alejandro sorriu com a surpresa no rosto de Camila. A casa onde eu cresci, onde eu aprendi a andar. Camila traçou as chaves, fascinada pelo seu brilho. É a 10 minutos do refúgio, continuou Alejandro. Tem um jardim enorme, quartos espaçosos e... Ele fez uma pausa significativa. O melhor quarto de brincar que uma criança poderia desejar. Alejandro, nós não podemos. Não é pressão, ele interrompeu suavemente. É uma opção. A casa pertence ao Mateo. Está em nome dele, legalmente. O olhar de Camila desviou-se das chaves na sua mão para Mateo, que agora descansava tranquilamente no colo do pai. Por que a casa dos teus pais? Porque foi lá que eu fui verdadeiramente feliz. Alejandro acariciou suavemente o cabelo de Mateo, porque eu quero que o nosso filho tenha as mesmas memórias maravilhosas que eu tive. E por quê? Ele respirou fundo. Porque é o único lugar onde eu consigo imaginar a criar a nossa família. Mateo boceou, alheio ao momento crucial que se desenrolava à sua volta. E a outra chave? Perguntou Camila finalmente, a sua voz apenas um sussurro. É tua, se tu a quiseres. Alejandro olhou-a nos olhos, sem condições, sem pressão. Apenas a profunda promessa de que, independentemente do que acontecesse, eles seriam sempre uma família para Mateo. Camila pegou na segunda chave.
Os seus dedos roçaram os de Alejandro. O contacto enviou uma corrente elétrica familiar entre eles, a ligar tudo o que eles tinham sido, tudo o que eles tinham perdido e tudo o que eles podiam agora ter de novo. A casa dos pais de Alejandro era exatamente como Camila a recordava. Imponente, mas acolhedora, com as suas paredes de pedra e grandes janelas que deixavam entrar a luz quente da tarde. Enquanto ela caminhava pelos quartos vazios com Mateu nos seus braços, as memórias inundaram-na como uma maré suave. Foi aqui que eu te conheci, disse Alejandro, a parar no limiar da sala de estar principal, na festa de Natal da empresa. Tu derramaste ponche no meu vestido. Camila sorriu. A memória tão vívida como se tivesse sido ontem. E tu emprestaste-me o teu casaco. Alejandro aproximou-se, os olhos a brilhar com nostalgia. Tu nunca me o devolveste. Eu ainda o tenho. A confissão saiu quase como um sussurro. Mateu mexeu-se nos braços de Camila, a estender a mão em direção ao pai. Este vai ser o teu quarto, campeão. Alejandro abriu uma porta que dava para um quarto espaçoso com vista para o jardim. O meu pai pintou estas paredes para mim quando eu era pequeno. Camila observou os murais descoloridos de animais e árvores que cobriam as paredes. Eles são lindos. Nós podemos redecorar. Alejandro virou-se para ela. Fazer deste espaço nosso. A palavra nosso pairava no ar, carregada da ideia de confiar novamente, de amar novamente. Mas ali, naquela casa cheia de memórias e promessas, os seus medos pareciam mais pequenos. A Maria tinha razão, murmurou, a caminhar para uma janela que dava para o quintal. Sobre o quê? Sobre o medo poder ser uma prisão. Camila virou-se para o olhar. Eu tive tanto medo de sofrer de novo que quase perdi a oportunidade de ser feliz. Alejandro deitou suavemente Mateu no tapete, e o bebê imediatamente começou a explorar o seu novo ambiente, completamente contente. Camila sentia-se inundada por uma nova certeza. Ao ver Alejandro, o outrora cínico e workaholic milionário, a deitar o filho deles no tapete, com tanto carinho e cuidado, ela compreendeu que a maior riqueza não se mede em euros ou em ações da bolsa. O verdadeiro legado não era a empresa Vega que ele herdara, mas o amor, a confiança e a família que ele estava a construir, tijolo por tijolo. Alejandro, por seu lado, sentiu uma paz que o dinheiro nunca lhe tinha comprado. O vazio que Helena tinha explorado, o espaço que a ausência de Camila tinha deixado, estava agora preenchido por algo infinitamente mais valioso. A gargalhada de Mateu, o olhar de Camila e a promessa de um futuro onde a honestidade e a vulnerabilidade eram mais poderosas do que qualquer manipulação. Eles não estavam apenas a redecorar uma casa, eles estavam a redefinir o que significava ser uma família. Estavam a construir um santuário de amor e aceitação, onde o medo não tinha lugar. E ao lado do filho deles, adormecido na sala de estar, eles sabiam que estavam finalmente em casa, não por causa das paredes de pedra, mas por causa do coração que os unia.